Hoje vamos fazer uma breve descrição do sequenciamento de DNA pelo método de sequenciamento de primeira geração e do método de Sanger. Os integrantes são Ana Clara Chaves, Angélica Parreira, Idila Martins, Jonatas Ferreira, Natália Muniz e Silvia Fernandes. Os tópicos a serem abordados são introdução, histórico, métodos, tipos de abordagem, plataformas, aplicabilidade, validade técnica e conclusão. Para a introdução, devemos entender que a manipulação de genes individuais ou de pequenos trechos do DNA parecia uma tarefa insuperável. O sequenciamento permitiu compreender melhor a estrutura e a função dos ácidos nucleicos. Esse ponto foi o ponto de partida para hoje ser comum isolar e estudar um trecho de DNA. O legado de Frederic Sanger. Frederic Sanger foi responsável por dois dos mais importantes avanços técnicos na área de genética. O primeiro foi no início da década de 50, que ele desenvolveu o método para determinar a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo e o fez funcionar no sequenciamento de aminoácidos da insulina. Esse trabalho, finalizado em 1955, forneceu a primeira prova de que os aminoácidos em uma proteína estão presentes em uma sequência constante e geneticamente determinada. Isso deu aos biólogos moleculares a confiança em atacar outros problemas, tais como o código genético. E foi então, em 1937, que Sanger aperfeiçoou um método rápido do sequenciamento de DNA, que por essa razão ficou conhecido como método de sequenciamento de Sanger, que assim abriu uma porta para a análise da estrutura do gene e de sua organização. Ambos os avanços foram valiosos e reconhecidos com o Prêmio Nobel, um em 1958 e outro em 1980. O método desenvolvido por Sanger foi crucial para o desenvolvimento do projeto internacional conhecido como Genoma Humano. Esse projeto teve como objetivo determinar a sequência de todo um genoma humano. Esse esforço de pesquisa, custando mais de 3 bilhões e levando 13 anos para ser concluído, teve a primeira sequência completa e determinada em abril de 2003. Essas conquistas exigiram o desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias, com a intenção de melhorar a eficácia dos cuidados de saúde e promover a saúde humana. Claro que a medicina totalmente personalizada ainda está longe de ser uma realidade para todos, mas esses já são os primeiros passos. Agora falando um pouquinho sobre o método de Sanger. A amostra de DNA a ser sequenciada é combinada com um tubo com primer, DNA polimerase e nucleotídeos de DNA, que são o DATP, o DTTP, o DGTP e o DCTP. Os 4 nucleotídeos terminadores de cadeia, marcados com corantes, são adicionados também, mas em concentração muito menor que a dos nucleotídeos comuns. A mistura é primeiro aquecida para a desnaturação do DNA molde, para separar as fitas, e então resfriadas para que os primers possam se ligar ao molde de fita simples. Uma vez que o primer se ligou, a temperatura é aumentada novamente, permitindo que a DNA polimerase sintetize um novo DNA a partir do primer. A DNA polimerase continuará a adicionar nucleotídeos à cadeia até que aconteça a adição de um dideoxinucleotídeo ao invés de um normal. Nesse ponto, os nucleotídeos não podem mais ser adicionados e, portanto, a fita terminará em um dideoxinucleotídeo. Este processo é repetido em um número de ciclos. Quando o ciclo se completa, é praticamente garantido que um dideoxinucleotídeo será incorporado em todas as posições de DNA-alvo em pelo menos uma reação. Ou seja, o tubo irá conter fragmentos de diferentes comprimentos, terminando em cada uma das posições de nucleotídeos no DNA original. As extremidades dos fragmentos serão rotuladas com corantes que indicam os nucleotídeos final. Depois que a reação é executada, os fragmentos eles são levados através de um longo e fino tubo contendo uma matriz de gel, em um processo chamado de eletroforese capilar em gel.
Pequenos fragmentos movem-se rapidamente através dos poros de gel, enquanto longos fragmentos movem-se mais devagar. Assim que cada fragmento cruza a linha de chegada no final do tubo, ele é iluminado por um laser, permitindo que o corante anexado seja detectado. O menor fragmento, que termina apenas em um nucleotídeo após o primer, atravessa a linha de chegada primeiro, seguido do próximo menor fragmento, terminando 2 nucleotídeos após o primer, e assim por diante. Portanto, a partir das cores dos corantes registradas, uma após a outra no detector, a sequência do pedaço original de DNA pode ser construída com um nucleotídeo por vez. Os dados registrados pelo detector consistem em uma série de picos em intensidade de fluorescência, como mostrado no heredograma acima. A sequência de DNA é lida a partir dos picos de cromatograma. Falando um pouco sobre o método de sequenciamento da nova geração, o NGS, ele é uma tecnologia que permite sequenciar o DNA de forma muito mais rápida e barata em comparação com o sequenciamento de Sanger. No entanto, diferentemente do método de Sanger, o método de NGS ele sequencia fragmentos curtos de DNA, que costumam variar de 50 a 300 nucleotídeos de comprimento. Apesar de se diferenciarem consideravelmente entre si, todas as plataformas de sequenciamento de NGS se baseiam no processo paralelo massivo de fragmentos de DNA. Isto é, enquanto um sequenciador de eletroforese capilar processa no máximo 96 fragmentos por vez, os sequenciadores da nova geração podem ler até bilhões de fragmentos ao mesmo tempo. Temos também o Ion Torrent, que é uma plataforma que utiliza uma metodologia similar ao de Roche. No entanto, a adição de nucleotídeos é detectada através da geração de um íon hidrogênio durante a incorporação de uma DNTP. A liberação de íon H+, durante o processo, muda o pH do ambiente, formando uma alta voltagem positiva que é detectada por um dispositivo. Esse método ele é capaz de sequenciar reads de 200 a 600 pares de base. Temos também a plataforma Illumina, que é a mais popular de sequenciamento da nova geração, por ser capaz de realizar grandes sequenciamentos com alta qualidade de reads por um valor mais acessível. A plataforma Illumina ela utiliza o método de sequenciamento por síntese. O processo identifica simultaneamente os nucleotídeos enquanto os incorpora em uma cadeia de ácido nucleico. E, basicamente, os nucleotídeos modificados quimicamente se ligam à fita molde de DNA por complementariedade. Esses nucleotídeos possuem uma etiqueta fluorescente e um terminador reversível que bloqueia a incorporação de uma próxima base. O sinal fluorescente indica qual nucleotídeo foi adicionado e o terminador é clivado para que a próxima base possa se ligar e assim completar o sequenciamento do fragmento. Outra plataforma é o Solid. Ela utiliza o método de sequenciamento por ligação que utiliza a sensibilidade de incompatibilidade de DNA ligase para determinar a sequência de nucleotídeos em um fragmento. O sistema usa 4 corantes para identificar todas as 16 combinações entre 2 nucleotídeos e várias sondas modificadas. Em uma ponta da sonda fica a combinação de 2 nucleotídeos e na ponta oposta fica o fluoróforo. Quando a sonda anela na sequência de DNA, o sistema identifica o sinal luminoso e, consequentemente, a sequência de nucleotídeos. Por último, mas não menos importante, o Pacific Biosciences e o Oxford Nanopore são sequenciamentos de moléculas únicas que são conhecidas como sequenciamento de terceira geração. Essas plataformas são modernas e capazes de contornar problemas encontrados em outros métodos de sequenciamento, como erros de leitura de reads, como short reads, ou até mesmo o trabalho de bancadas para o preparo das amostras. Esse método realiza a detecção de uma única molécula de DNA por reação, e o princípio básico é medir mudanças nas propriedades elétricas do DNA que se transloca através de canais. Quando o fragmento atravessa o canal, a plataforma identifica a base exata de nucleotídeo por meio de variações na corrente elétrica. E esse método ele permite sequenciar fragmentos ultralongos de forma eficaz. Originalmente, a técnica elaborada por Sanger consistia nas seguintes etapas. Na primeira etapa, era adicionado um ácido ou uma base,
no DNA molde de fita dupla, a fim de quebrar as ligações de hidrogênio presentes em cada uma das bases nitrogenadas, gerando assim as fitas simples de DNA. Na segunda etapa, estes DNAs de interesse eram adicionados a 4 tubos diferentes, um para cada base, juntamente com as quantidades suficientes de primer, DNA polimerase, os DNTPs, que são os desoxinucleotídeos de cada uma das bases, e os ddNTPs radiomarcados. Na terceira etapa, realizava-se uma eletroforese em gel de poliacrilamida, o qual era dividido em 4 pistas, uma para cada base, permitindo que os diferentes fragmentos interrompidos em diferentes posições pelos ddNTPs fossem separados. Na quarta etapa, ao final da área do gel, o analito era recolocado em um novo gel para que a separação pudesse continuar, ou de uma maneira análoga, um novo primer era construído, iniciando o sequenciamento a partir de onde o anterior havia parado. Ao término da separação, realizava-se uma autorradiografia de tal forma a permitir a visualização e leitura de cada um dos fragmentos. Uma vez que a eletroforese separa os fragmentos em detrimento de seu tamanho, sabia-se que o menor fragmento, ou aquele que mais correu, podemos dizer assim, correspondia ao começo da fita, desconsiderando-se o primer, cuja sequência é conhecida, enquanto o maior ao final. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais etapas do NGS. A primeira etapa é a preparação de biblioteca. Nessa etapa, são realizados protocolos que permitem a captura e a amplificação exclusiva das regiões de interesse de acordo com o exame solicitado pelo médico. Na segunda etapa, sequenciamento e bioinformática, após a preparação laboratorial, a amostra do paciente é submetida ao sequenciamento. Os aparelhos de NGS sequenciam a amostra de DNA, gerando milhões de fragmentos curtos, chamados de RETs. Para saber exatamente onde essas sequências estão localizadas no genoma da amostra analisada, as RETs são comparadas a um genoma de referência construído no projeto Genoma Humano. Alterações, variações detectadas na amostra do paciente em relação ao genoma de referência são denominadas de variantes. A enorme quantidade de dados gerados pelo NGS exigiu o desenvolvimento de uma área batizada da bioinformática. O objetivo da bioinformática é transformar a imensa quantidade de dados gerados no sequenciamento em um único arquivo compacto que contém as informações mais relevantes para a posterior interpretação e análise dos médicos ou cientistas. Na terceira etapa, análise médica, o médico responsável pela análise do exame deve investigar na literatura e nos bancos de dados a possível associação das variantes identificadas no sequenciamento ao quadro clínico do paciente. Agora, sobre a aplicabilidade do sequenciamento por sangue, a gente pode citar a validação dos resultados do NGS, a microbiologia, mutações, identificação de linhagem celular e CRISPR. Na validação dos resultados do NGS, ele não é muito mais utilizado, mas quando o NGS ele estava em desenvolvimento, ele foi utilizado para fazer a verificação de resultados dos seus produtos finais, para confirmar a confiabilidade da nova técnica. Na área de microbiologia, ele é utilizado para identificação, monitoramento ambiental e detecção de contaminação. Na mutação, ele é utilizado para detectar a presença de mutações em células somáticas, que é um evento raro que demanda sensibilidade. Já na parte de identificação de linhagem celular, ele é usado para identificar e confirmar que não houve contaminação de uma linhagem celular com outra, que pode ser de difícil detecção. E no CRISPR, ele é utilizado para verificar o desempenho da edição genômica via CRISPR. Agora a gente vai falar um pouco da aplicabilidade dessas técnicas, sendo que no NGS a gente pode citar a medicina de precisão, a farmacogenética, microbiologia e algumas outras aplicações também. Sobre a medicina de precisão, o NGS ele contribui para diagnosticar e tratar doenças através da identificação de biomarcadores de tecidos específicos, desenvolvimento de medicamentos e testes diagnósticos.
Além disso, também, em casos de doenças multifatoriais, ele permite a identificação de subgrupos de doentes em ensaios clínicos e também permite o recrutamento de indivíduos doentes mais relevantes para o estudo. Como exemplo, nessa área a gente pode citar o sequenciamento do gene BRCA1 e BRCA2 em casos de familiares de câncer de mama e de ovário hereditário, sequenciamento também dos genes MLH1, MSH2 e MSH6 para câncer não polipóide do cólon ou da síndrome de Lynch. Já na farmacogenética, a gente pode citar que a farmacogenômica em si é responsável por estudar as diferenças de metabolismo entre diferentes indivíduos. E esse sequenciamento ele pode fazer, por exemplo, o sequenciamento dos genes da família CYP450, que pode guiar o tratamento da depressão. Na área de microbiologia, ele permitiu a substituição da detecção e da caracterização convencional dos micro-organismos e o sequenciamento do microbioma também, para poder identificar todos os micro-organismos de um ambiente, como também pode se destacar a sensibilidade desses micro-organismos a determinada droga, ou também rastrear fontes de surtos de infecções. E como exemplo, a gente pode citar o sequenciamento de genomas completos dos agentes infecciosos e também sequenciamento de regiões gênicas utilizadas na tipagem de micro-organismos e de genes de resistências a antimicrobianos. Agora, outras aplicações a gente pode citar a oncologia, a perícia forense, a triagem de doenças neonatais e recém-nascidos, tipagem HLA e entre outros. Validade técnica. A organização FDA, agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde do governo norte-americano, realizou a aprovação dos seguintes testes de NGS. O primeiro deles é denominado como Mask Impact. Mask Impact significa perfil de mutação integrado a alvos de cânceres associáveis. Ele é um teste de sequenciamento de tumor direcionado, disponível para pacientes com MASC. O Mask Impact pode detectar mutações e outras alterações críticas nos genes de cânceres raros e comuns. Com o teste de Mask Impact, os médicos podem descobrir rapidamente se o tumor tem alteração que torna um câncer vulnerável a medicamentos específicos. Os pacientes com MASC podem ser combinados com terapias ou ensaios clínicos disponíveis com mais benefícios. O segundo teste ele é denominado como Oncomine. Ele conduz análises simultâneas de DNA e RNA, NGS, e amostras de FFPE, visando 52 genes relevantes para tumores sólidos. Ele detecta SNVs, ídelos, CNVs e fusões. O terceiro teste ele é denominado como Fold-out-1 CDX. O Fold-out-1 é um teste abrangente do perfil genético que utiliza a técnica de NGS para identificar com alta precisão os 4 tipos de alterações genéticas em todos os genes conhecidos como os drives, inequívocos ou tumores sólidos. E o quarto teste ele é denominado como TSO500. Ele é um ensaio de sequenciamento da próxima geração de NGS, pan-câncer, que permite o perfil genômico abrangente de CGP, interno do plasma sanguíneo. Alguns laboratórios eles desenvolvem o seu próprio teste licenciado pela CLIA, ou o Departamento de Saúde do Estado de Nova York, ou a CAP. Para concluir, a técnica desenvolvida por Sanger alterou para sempre a tecnologia de sequenciamento de DNA. O sequenciamento Sanger continua sendo a forma mais comum e mais eficiente de sequenciar um trecho de DNA, rápido e econômico para um número baixo de alvos. Se ela perde por não ser automatizada em escala de altíssima eficiência, isso na verdade se torna de fato uma vantagem, pois evidencia sua simplicidade que associa ao baixo custo de técnica. Grandes quantidades de DNA podem ser sequenciadas de forma muito mais rápida e barata com métodos de próxima geração do que com o sequenciamento Sanger. O sequenciamento de nova geração possui mais dados produzidos com a mesma quantidade de DNA de entrada e maior poder de descoberta. As inovações técnicas de sequenciamento de nova geração também permitem reduzir os custos do sequenciamento, que vem decrescendo significativamente nos últimos anos.